O biscoito de polvilho é um ícone da culinária mineira e reflete a simplicidade do nosso povo. Você gosta de biscoito de polvilho? Ô, gente, deixa comigo um saco de biscoito de polvilho, eu acabo com ele em 10 minutos. Eu gosto. Mas é bom demais, né? É feito de polvilho azedo ou de polvilho doce. É um petisco, olha aí que delícia, crocante, né? Acompanha o dia a dia dos mineiros, ou no lanche, ou no café da manhã, em festas típicas também, aqui no estúdio. Qualquer lugar que tiver um biscoito de polvilho, pode me chamar. Vamos ver então, mineirices. O biscoito de polvilho é uma iguaria tradicional em Minas Gerais. Surgiu tipicamente mineiro, moldado nas fazendas do século XVIII e virou receita de vó. Ele vem da raiz colhida com cheirinho de terra, sabor nosso, com carimbo de mineiridade. Isso sim é mineirice. Ou você acha que em algum lugar do mundo se faz biscoito de polvilho como aqui em Minas Gerais? Só se tiver alguém perdido por aí, né, Adriano? Só se tiver algum mineiro levando a nossa cultura, a nossa tradição para fora aí, né? É uma quitanda que faz parte das tradições de Minas Gerais, tem o dedo do mineiro e uma variedade enorme, né? Enorme, né? A gente parte de uma base de polvilho, né? Muito simples, né? Que representa o ciclo do ouro aqui em Minas Gerais. É uma alimentação simples, né? E hoje a gente tem biscoito de polvilho de um monte de coisa, de um monte de forma, né? A gente pega aqui biscoito com queijo, biscoito com escaldo, biscoito sem escaldo, né? A gente pega os biscoitinhos que são bem tradicionais, né? O chimango, que basicamente é só polvilho, água e ovo, né? Dá para precisar quando surgiu o biscoito de polvilho, Adriano? É difícil, né? Quando a gente fala de gastronomia, é muito difícil a gente ter esses conceitos de data precisa, né? Mas vamos imaginar no ciclo do ouro em Minas Gerais, o trigo era um insumo muito difícil aqui. Em contrapartida, a mandioca, que já tem plantio de mandioca desde os índios no Brasil, desde antes do descobrimento, era uma oferta genuinamente brasileiro, né? Então, peraí, se a gente aproveitar essas receitas que vieram com os portugueses e pegar os ingredientes daqui, o que a gente consegue fazer? O biscoito de polvilho é um exemplo muito legal disso, né? A gente imagina que desde aquela época, desde lá de trás, já se viraram dessa maneira, então, com simplicidade e com o que a gente tinha por aqui. Com certeza, né? E o curioso do biscoito de polvilho é que ele é um alimento para toda hora, até para recém-nascido, né? Qual que é o recém-nascido de Minas Gerais que não come o biscoitinho de polvilho ali no carrinho, né? Para saciar a fome enquanto espera e tal, é bem interessante. E entre as variedades que a gente tem, existe algum que a gente fala que é realmente o símbolo de Minas Gerais? Ah, esse é o biscoito de polvilho que tem a nossa cara? Eu acho que a nossa cara, como cozinha mineira, é uma cozinha da fartura, mas da simplicidade. Então esse biscoito que é só o chimango, que não vai queijo, que é o biscoitinho mais tradicional, para mim, exatamente, para mim ele representa mais aí o que a gente tem de mineiridade, que é a simplicidade, que é a fartura, olha, é um pacote maior de biscoito e tal. Qual que é a particularidade desse aqui? É o fato também só de água, o polvilho? Leite, ovo, polvilho e escaldo, né? Que é aquela fervura aquecida lá do óleo com o leite para poder escaldar, né? E é um processo muito demorado para chegar nesse ponto? Não, isso é muito simples de fazer. E o curioso do biscoito de polvilho é que ele cresce, ele infla, né? Sufla. Só que ele não vai fermento. Né? Diferentemente de um pão que você coloca fermento para ele crescer ou de um bolo, né? O biscoitinho não. É o próprio trabalho com a goma da mandioca, né? Que é a liga que dá na mandioca, que gera vapor dentro do biscoito. Na hora que ele assa, ele acaba crescendo e fica esse biscoitinho crocante aí. E qual que é o segredo para ele ficar com essa textura? Aerado, né? Forno bem quente e uma massa mais mole. Porque a gente precisa de bastante umidade e a gente precisa gerar bastante vapor para ele crescer rápido. Então o forno numa temperatura um pouco mais alta, 180 acima de 180 até 200, e um biscoito com bastante líquido para poder ter ele. Tanto é que isso aqui a gente faz em roça no saquinho de arroz, né? Pega o saquinho de arroz, quando acaba o arroz, coloca essa massa lá dentro, corta e modela os biscoitinhos, né? Em roça é muito comum a gente ver isso, né? É uma herança familiar. Uma herança familiar, né? Os tabuleiros grandes, né? Os fornos de barro, né? Aquele forno que parece um iglu, geralmente feito com cupim, né? Com terra de cupim, isso é uma herança nossa aí.
sem dúvida nenhuma. E a gente está vendo aqui, você falou de formato, você falou de vários ingredientes. Esses que a gente tem à mostra aqui, fala um pouquinho sobre cada um deles. Ó, esse biscoitinho que a gente tem aqui, basicamente ele muda só de formato, tá? Só que esse aqui é um biscoitinho que não tem escaldo. Não jogamos água quente nele para poder modelar, né? Já os outros biscoitos estão mais baixos aqui, repara que a cor dele aqui, ó, é diferente, né? Porque esse biscoitinho já passou por um processo de escaldo, né? É importante a gente entender que existem polvilhos diferentes e formas de fazer o biscoito também que são diferentes, né? E não existe uma regra. Né? Não é uma regra para o biscoito, mas são formas de fazer, fazeres que foram desenvolvidos aí ao longo do tempo, né? Uma outra característica do biscoitinho de polvilho também é que ele pode ser um biscoito doce, como ele pode ser um biscoito salgado, né? Não tem uma regra efetiva para isso. Ele pode pegar os biscoitinhos que são docinhos e pode, o mais comum ainda é o salgado, né? Mas a gente acha bastante aí tal do biscoitinho doce também. Para você que é um estudioso dessa arte da culinária, da gastronomia, qual é o segredo que faz isso perdurar por tanto tempo, apesar de tão simples? Nós mineiros, a gente tem um senso muito arraigado de preservar a tradição nossa alimentar. Isso eu acho muito importante. O biscoito de polvilho atravessou esse monte de geração até chegar aqui justamente por causa desse desejo nosso de manter uma tradição. Principalmente a tradição que veio das casas de fazenda, de roça mesmo, né? Uma outra questão que eu acho também muito importante é que o biscoito de polvilho ele é fácil de fazer. É um produto que atende à demanda de todo mundo, porque todo mundo gosta de biscoito de polvilho. É simples e é barato também a produção do biscoito, né? Além de não ser uma coisa monótona, porque o biscoito de polvilho é uma base que você pode fazer um monte de coisa. Tem biscoito de polvilho que é assado em tabuleiro, grande, tipo um bolo mesmo, né? A gente tem biscoito de polvilho com queijo, sem queijo, com queijo de várias regiões, Muda né? o sabor, muda o formato. Muda o formato e tal, né? Hoje em dia eu brinco que é uma diversão de família a gente poder fazer biscoito de polvilho numa roça, quem pode fazer aí, né? Lá em casa, a lembrança que eu tenho quando eu era criança é que a gente tinha uma relação com o biscoito de polvilho semelhante à de que muita gente tem com pipoca. Exatamente. A gente sentava no vendo televisão e começava a comer biscoito de polvilho ali vendo televisão. Os amantes de pipoca que me perdoem, mas eu prefiro o biscoitinho de polvilho na hora do filme. Né? E tem essa questão da tradição mesmo? Vai passando da avó para a mãe, para chegar à filha. Todo mundo tem uma receitinha em casa que muda a quantidade de um ingrediente ou outro. Eu gosto de levar para as minhas aulas, né, uma receita que é de uma avó da minha esposa, que ela aprendeu com não sei quem, que é de não sei quem, que aquilo já ficou em geração, né, até. Mas é a receita da minha família, né? E eu gosto de mostrar aquilo. Eu falo, olha, eu tenho uma receita escrita com a letra dela para mostrar para o pessoal e tal, né? Preservação bem de memória, né? De memória. E esse biscoito ainda forma uma dupla imbatível, um tal do cafezinho, né? Com o café, né? O café que é um produto aqui em Minas Gerais muito valorizado. O café brasileiro ganhou o mundo, né? E a gente produz cafés aqui premiadíssimos, né? Assim, ou seja, o mineiro ele tem tanta sorte que ele consegue produzir o biscoito e ainda produzir o melhor café, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem cafés especiais aí que são sensacionais e acompanhado no biscoitinho tem tudo a ver, né? Com certeza. Produzido por milhares de quitandeiras espalhadas por todo o estado, o biscoito de polvilho movimenta a economia informal, mas também gera milhares de empregos na indústria. Essa fábrica de biscoitos tem 26 anos e, segundo o Barbieri, a origem foi no forninho da vovó dele. Como é que é essa história, Barbieri? Pois é, Vinícius, quando eu era pequeno, tinha 10, 12 anos, meu pai tinha uma fazendinha aqui no interior de Minas Gerais. E aí minha avózinha lá, né, quitandeira, como sempre, fazia esses biscoitinhos de polvilho no forninho de barro. Ela pingava ali no coadorzinho de pano, em cima de uma folha de bananeira e colocava ali no forninho a lenha, forninho de barro. E aí quando ela fazia isso, e aí tava os primos, né, toda a família ali reunida, esperando ali na mesa, saiu o biscoitinho da vovó. E aí quando saía era aquela farra, né, aquela festa toda, aquele cheiro gostoso, a gente ali esperando. Então isso ficou muito latente na minha cabeça. Marcou muito a sua infância, Marcou né? muito a minha infância. E aí quando eu fiz 17 anos, eu falei, poxa, por que não reproduzir, né, tentar reproduzir esses biscoitinhos da vovó numa escala maior, né, numa escala industrial, para poder dar essa experiência da infância aí para as pessoas, né? Não, mas peraí, você está querendo que a gente acredita que você trouxe a receita da vovó para produzir numa escala, numa fábrica desse tamanho? Bom, a gente tenta, né, Vinícius? Eu acho que a gente conseguiu. Ah, vamos ver. É um curioso, desafio muito viu? grande, né? Porque o maquinário, tudo é muito diferente, mas a gente tenta. Você vai mostrar esse processo pra gente? Vamos embora lá, vamos mostrar. Então, bora conhecer Bora. então. Bora.
É aqui que começa a magia. A gente está na cozinha da fábrica do Barbieri. A gente percebe por aqui, tem polvilho, já tem massa ali pronta. Como é que funciona as coisas aqui? Então, Vinícius, aqui que realmente, como você disse, aqui que a mágica aí começa a acontecer. O pessoal usa aqui, né, utiliza aqui nossas cozinhas para fazer as misturas, né, do polvilho, do ovo, da fécula, né, da gordura, para fazer a massa que vai descer e vai começar o processo de forneamento lá embaixo, que vai sair lá do empacotamento. Mas aqui a gente tem uma peculiaridade, aqui tem uma coisa bacana aqui. É um segredinho aí, da vovó, não pode ficar assim, né? Mas todo mundo aqui conhece o segredo da vovó? Não, aqui não é todo mundo que conhece, não. São poucos. Você vai mostrar pra gente, né? Será que eu mostro? Vamos lá, vou recorrer, vou mostrar. Vamos embora lá, vamos mostrar. Vamos ver. Porque eu já vi que tem uma porta. O que é isso aqui, Luiz? Ó, aqui então é a salinha do segredo. Vocês pediram, vamos revelar. Vamos lá? Bora. O que o pessoal tá fazendo aqui dentro? Então, Vinícius, aqui que o pessoal faz as medidas, né, eles fazem as pré-massas. E aí, cada caixinha dessa aqui, ela é uma massa, é uma receita aqui da Barbieri. Então, essa caixinha... Já com a quantidade já separada dos ingredientes. Exatamente. Então, vou mostrar aqui, ó. Aqui, por exemplo, é uma massa. Então, cada caixinha corresponde a uma massa. O que está aqui dentro? Aí você não conta. Não conta. Só o pessoal aqui do setor é que sabe. E essa porta aqui fica fechada, trancada aqui às 7 chaves. Que aí aqui, a partir do momento que eles passam essa caixinha lá para fora, aí que começa realmente a fazer o biscoito. Mas a inspiração permanece sendo o biscoitinho da vovó. Exatamente. Você vai ver que eu não estou mentindo, que quando ele sai lá embaixo, você vai ver o cheirinho aí. Você vai falar, hein? Depois da mistura que a gente viu, as máquinas dão formato aos biscoitos. E nessas esteiras seguem até os fornos da fábrica. E aqui, Luiz, a gente tem a massa do biscoito de polvilho tradicional, né? Exatamente. Esse aqui é o biscoito de polvilho. Esse é o biscoitinho da vovó, ó. Essa massa de polvilho. E ela é bombeada aqui, através do encanamento, para fazer a dosagem em cima da fita que entra no forno. E um detalhe que os nossos fornos eles têm 50 metros de comprimento, que é o comprimento ideal para determinar a crocância, né, do nosso produto aí, para ele chegar aí na mesa do consumidor bem crocante e saboroso. Vamos dar uma olhada nos fornos? Vamos lá. Esse processo que a gente está vendo da máquina pingando o biscoito na esteira é o processo que as quitandeiras fazem à mão, né? Vão pingando um por um na forma para poder levar ao forno. Agora, como é que você faz para mudar o formato, Luiz, do biscoito? Então, Vinícius, a gente tem a tecnologia hoje aí a nosso favor. Então, por exemplo, essa máquina aqui que vocês estão acabando de ver, ela tem, olha aqui, ó, ela tem aqui o quadro elétrico, o qual você seleciona qual biscoito que você quer fazer. Hoje nós estamos fazendo o polvilho palito. Se você quiser fazer o formato de argolinha, você tem aqui e muda o programa. E a máquina se adequa totalmente para aquele produto que você quer. Tudo automatizado. Tudo automatizado. Se eu quiser fazer o papa-ovo, ela tem um programa do papa-ovo que a máquina já está totalmente parametrizada para fazer o que você pedir aqui. É tecnologia a nosso favor. E aqui no finalzinho do forno é onde o biscoitinho já sai pronto, olha só. Quentinho, inclusive, eu quero ver se tem gosto do biscoito da vovó mesmo, viu, Luiz? Prova dos 9, né? Torradinho? Provado e aprovado. Muito legal. bom, hein? Pois é, Vinícius, aqui é o último processo, é o penúltimo processo, na verdade, onde que o biscoito já sai assado, né? Como você está vendo aí, torradinho. Essa crocância, que é a nossa identidade aqui da Barbieri. Vou pegar até mais. Fique à vontade. E aí aqui ele passa por um processo de resfriamento numa esteira de 120 metros, que tem que resfriar na totalidade e vai para as máquinas de empacotar, onde que eles são dosados, né, com cada gramatura de cada pacote e encaixotados, né, na caixa de papelão, que ele já sai pronto para poder ir para o mercado. Após esse passo a passo, os caminhões já levam para a distribuição. Já leva na distribuição. Aqui o biscoito ele já vai saindo e já vai direto para o caminhão. Nosso estoque aqui é o mínimo possível para garantir aí essa qualidade, essa crocância aí do nosso produto no mercado. Esse é o polvilho tradicional, né? Esse é o polvilho tradicional, é o polvilho com a polvilho azedo, né? Esse é o principal aí, que é o biscoitinho da vovó mesmo, que é aquele gostinho da infância aí. Já veio o cheirinho aí, como é que fica? Muito bom, essa memória, né? Maravilha, legal. O que te remete de lembrança do que você transformou, que era uma receita de família, da vovó e virou hoje? Me dá muito orgulho de ter conseguido chegar até aqui e manter essa tradição, que é o mais difícil, Vinícius, porque passamos por várias tecnologias, né? Vocês viram lá. Então, o mais desafiador da empresa é
passar em crises, situações como pandemia e tudo, e manter ali a receita ativa, né? Não tirando nenhum ingrediente, não perder naquela essência. Então esse é o maior desafio que a gente tem. Então dá muito orgulho de chegar até aqui e conseguir, né, reproduzir esse valor dessa forma, esse cheiro, como você viu lá, né, esse sabor da infância aí. Então isso dá muito orgulho pra gente. O que o biscoitinho de polvilho representa para você? O biscoito de polvilho, ele representa na minha vida o que nós estamos aqui, que é a mesa. Na mesa que são fechados grandes negócios, na mesa que a família conversa, o marido com a esposa. Então aqui é onde que tudo acontece. Então a gente valoriza muito a mesa e mineiros de coração somos, né, a família brasileira, e a gente consegue também, a gente exporta nossos produtos, então tem essa oportunidade também para o pessoal de fora sentir aí o sabor do nosso biscoito. Então o nosso propósito hoje é a mesa, é a família reunida ao redor da mesa. Um sabor que é genuinamente mineiro, né? Totalmente mineiro, né? Daí dessa tradição das quitandas da vovó aí. É mineiridade pura, né, Vinícius? Com certeza. Tá maravilhoso, viu, gente? Vamos lá, também quero, hein? Vamos lá, tá gostoso.